Não. Então, a questão pede o quê? A questão da coordenada ponto, não é isso? Leve em consideração que eu tenho um ponto, coordenado x, y, e é fazer um projeto que resolva a questão de você pegar da origem do ponto até a origem, a distância. E depois, uma outra segunda situação, pegar do ponto até um segundo ponto, calcular a distância entre os dois pontos. Essa é a primeira questão. A segunda questão leva em consideração que você tem dois pontos, vai ser usar a classe ponto, vai criar uma classe retângulo. Nessa classe retângulo, ela vai ter base dois pontos, que são os dois pontos que vão ser conhecidos. E é necessário calcular, então, criar pontos virtuais, aí no caso, né? E esses pontos virtuais seria o ponto P3, o ponto P4, e eu vou calcular a distância que vai ter o perímetro e a área do retângulo. É isso? Tá certo aí? Tá bem clara a questão? Ou alguém ficou com alguma dúvida na questão? Não. Então vamos lá. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, como é que a gente faz para resolver problemas orientados a objeto? Diagrama de classe. Então, deixa eu ver em frente. Como é que fica o diagrama de classe dessas soluções? Vou ter, ok, vou ter a classe ponto, copiar ela, usar. Vamos ter classe ponto, vamos ter classe interface. O que é mais? Programa. E vamos ter, já vamos aproveitar e criar a do retângulo, ok? Então, a primeira classe nós vamos trabalhar, então seria a classe ponto, é isso? Vinculado com a classe ponto, nós vamos ter aqui a classe interfaces e a classe programa. E aqui nós vamos ter, na verdade, essa classe aqui é melhor ficar próximo da classe ponto, né? Tem aqui, esse camarada aqui, nós vamos chamar ela de classe retângulo, ok? Qual a ligação que existe entre essas classes? Como é que a gente representa? Ponto é agregado ao retângulo, isso significa o quê? Sim, mas como que é a representação gráfica? Oi? É classe ponto, depois o retângulo. Mas então, quais as ligações que existem? Eu tenho as classes, como é que elas vão estar ligadas? Do ponto até o retângulo, e daí? Losango. É um quadrado virado, né? Assim, seria isso? É herança, isso? Oi? É uma especialização? O retângulo é um tipo de ponto? Hã? Sim, mas em princípio não, certo?
Se tivesse uma classe figuras geométricas, a gente poderia considerar como reta, quadrado, certo? Mas não é o caso, né? Aqui é basicamente o ponto. Que outras ligações a gente tem aqui? O retângulo é agregado ao programa. Quem mais é agregado ao programa? E que mais? A interface é agregado. Sim. Que mais? Oi? O ponto também é agregado ao programa. Assim, é isso? Tá certo isso? Você não tem certeza? Acho que não. Pedir ajuda dos universitários. Então, né? Steve, eu não. Ah, o ponto é agregado ao programa? Sim? Por quê? Oi? O programa vai pedir o ponto. É essa a resposta? O programa vai ter que pedir o ponto? Vai. Oi? Eu vou ter que calcular o que que é a primeira questão pede o quê? Até o ponto. E a distância entre os dois pontos. Então preciso ter? Preciso ter. Certo? Aqui representa como a gente vai trabalhar? Representa a solução da questão? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Poxa, só os dois, viu? Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Sendo essa a representação do nosso diagrama de classe, a solução do problema, nós vamos ter como atributo no ponto o quê? X, Y. No retângulo, nós vamos ter atributo o quê? É isso? Na interface, eu vou ter o quê? Essa. Bom, e o que mais? Mostra distância. É isso? E o que mais? Mostra perímetro e mostra área. É que vão ser resultados diferentes, né? Então, poderíamos colocar mostra retângulo. E aí do retângulo, área e perímetro, por exemplo. E mostra a distância, é o que vai mostrar a distância da origem, do ponto até a origem, do ponto um até o ponto 2. Ok? Até aí tranquilo. E, bom, então aqui, quais são os métodos que eu vou ter que ter? Ah, vamos começar pelo ponto, né? O que que eu vou ter que ter aqui no ponto como método? Calque, diste, origem. O que mais? Diste,
O que mais? E aqui? O que eu vou ter que ter aqui? Sim? E aqui eu vou ter o quê? A Inter, o ponto, o ponto 2, o retângulo. É isso? Fechou? Alguma dúvida aqui? Alguém colocaria diferente lá? Hã? Constructor get set, a gente subentende que toda classe vai ter que ter. E o executes vai ter que ter. Mas como é que você vai calcular a distância com outro ponto se você não tem ele? Ah, ah, fez sentido? Beleza? É, deu? Não. Acho que ele pegou no lugar errado. Aqui, ó. Configurando. Tá bom. Podemos? Mais alguma coisa? Alguém fez diferente? Um comentário diferente? Então, vamos lá. Então, class, ponto. Daí, abre e fecha. Como é que fica? Quais eram os atributos? Que tipo que é? Int. Acho que vai ter que ser float, né? O ponto pode ser qualquer valor. Precisa ser inteiro, certo? Ou double. Vamos fazer double. Double o quê? Aqui começa. Protected. Double o quê? Mas se a gente definir como public, que nível de proteção nós vamos ter? Porque qual que é a ideia de definir ele como sendo protected ou private? De você não ter acesso a ele. Se a gente definir ele como public, vai significar o quê? Mas aí eu vou ter algum grau de segurança? Não vou ter proteção, certo? Pode ser private ou pode ser protected. Public vão ser os métodos. Fica indireto, certo? Se eu colocar tudo public, vai funcionar? Vai funcionar, beleza. Mas não tem grau nenhum de proteção, não serve para nada. É melhor programar estruturado aí, certo? Tá, e daí? Feito isso. Daí, o que que nós vamos fazer agora? Public, ponto, tá? E aí? Ok. E agora?
E agora? Beleza? Fazemos como? Não. Double. X. E agora? Eu. Dá pra fazer com outro formato. Já discutiu um pouco sobre isso. É um padrão que define explicitamente o que é set aqui, que vai garantir que a gente consiga trabalhar o resto dos projetos. O outro formato tem algumas limitações. Daí nós vamos trabalhar desse formato. E, beleza? E agora? Hum, talvez dê, né? Talvez dê. É da classe ponto, né? Nós fizemos aqui, ó. Nós estamos ainda na classe ponto. Não, não. Vem. Sim. X vezes X mais Y vezes Y. Tá certo isso? É, ela já retorna o valor dele. Não. Não, posso declarar uma variável double aqui e colocar aqui double, dist, recebe zero, recebe, e colocar esse cara aqui e dizer que eu retorno dist. Hã? Mas eu também posso realmente fazer esse cara diretamente aqui. Acho que você está confundindo com Pascal, no Delphi. No Delphi, o nome da função aqui, esse nome aqui, ele tem que receber o valor. No C Sharp, eu não preciso fazer isso. Posso retornar direto.
Não, não. Aqui ele vai calcular, porque ele está pegando x e y que está aqui, que é do próprio objeto. Então, ele está pegando dele mesmo e calculando aqui. Beleza? Aí nós temos o outro, Republic Double Calc Dist P2. E aqui eu vou colocar então ponto P2 como parâmetro. E o que eu vou fazer aqui? Como é que eu calculo agora? Se é um return, e daí? Como dist x e dist y? Vamos ilustrar, né? Vamos fazer de forma gráfica aqui. Se eu tenho um ponto aqui, vou colocar com um círculo aqui, né? Deixa, é, a cor preta. Eu tenho um ponto aqui. Ó, deixa eu fazer o gráfico aqui, né? Como se fossem as coordenadas primeiro. Então, vamos ver aqui. Aqui. 100. Então, vamos entender assim. Tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Vamos dizer que esse camarada aqui é o ponto P1. E aqui é o ponto P2. Certo? Ele tem o x e o y, as coordenadas. Certo? Aí o que vai acontecer? Como é que eu vou calcular esse cara? Esse cara, eu vou ter que calcular o quê? Vou pegar, deixa eu mudar de cor aqui. Ele vai calcular o que seria deste ponto até aqui, menos este ponto daqui até aqui. Quer dizer, mais, né? Vou somar a distância, essa distância aqui. É isso? E ele vai calcular essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado e vai tirar a raiz quadrada e vai dar essa distância desses dois pontos aqui. É isso? Então, como é que a gente faz isso? Como é que é a implementação desse processo? Ó, eu vou ter que ter o match. Ponto. SQRT. Beleza, vou ter que extrair raiz quadrada. Eu vou extrair raiz quadrada de quem? Bom, o ponto P2 está aqui. Eu tenho que tirar essa parte do ponto P1. Certo? Então, eu vou colocar o quê? P2 ponto x, que é a posição x do ponto P2, menos quem? O x. Só que isso daqui tem que ser elevado ao quadrado. Não é isso que tem que acontecer? Para a gente elevar ao quadrado, então a gente usa pô. Não é isso? Aí aqui eu tenho valor e esse valor eu vou elevar ao quadrado. Fez sentido aí? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar, que ele vai somar, né? A soma do quadrado dos catetos, não é isso? Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar, vai ter o polo novamente, vai ter o ponto P2, ponto quê? Y, menos quem? Y. E isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Fechou? Isso tudo eu tiro a raiz quadrada. É razoável? Você só uma dúvida. Fala. O X e o Y tá mais no caso do P2. Ele puxa lá de cima, lá. O double X. Caso ele for double X. Vamos considerar assim, ó. Vamos.
a sua questão. O ponto, ele tem o valor x, y, certo? Então, o valor de x e y, se a gente levar em consideração que o ponto é o ponto P1 aqui, e ele está recebendo o ponto P2, lá que é o outro ponto aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai considerar aqui, ó, o x que está aqui, que eu estou usando aqui, é o próprio do próprio objeto que eu estou trabalhando, que é o ponto que eu estou, que seria o ponto P1. E eu vou pegar do ponto P2, ponto X. Aí aqui é um get que eu estou fazendo. Eu estou pegando ponto X maiúsculo, que é o que a gente usa quando usa o get. Estou fazendo get set, certo? E a mesma coisa com o y. O y, o valor do ponto P2, supostamente está à frente. Se não der, ele vai levar ao quadrado, vai ficar positivo igual, não tem problema, certo? Mas ele vai pegar o y e vai subtrair do ponto onde eu estou. Aí ele vai dar a distância certa aqui que eu preciso. Bacana? Fez sentido aí? Foi assim que vocês fizeram? Isso. Beleza. Então, dessa classe aqui, ó, cálculo da distância da origem, cálculo da distância do ponto P2. Tá aí tranquilo. Então, se a gente for testar esse camarada aqui, a gente pode fazer, criar uma classe ponto. Precisamos criar a classe interface. Não, vou fazer primeiro o que sempre em C Sharp, a recomendação é fazer o quê? Você fez um, vai lá e testa. Não, porque uma classe, ó, quando eu acho que o problema Hum. é recompilando classe por classe. É que, como o C Sharp ele é mais amplo, os códigos são maiores, quanto mais você fizer, e como nós vamos depender da classe ponto para fazer o retângulo, se a classe ponto estiver errado, nós vamos ter mais coisa para corrigir. Então a gente já corrige as partes que daí vai facilitar a vida de vocês, certo? Se a classe ponto estiver funcionando com a interface com o programa, é metade do caminho andado. Faz sentido? Então, vamos lá. Então, interface. O que é que eu vou ter aqui? Que é como? Depois, então, vamos fazer diferente. F, double, colocar X, F, double, Y. Maria, já. Como essa palavra? Ah, ainda não. Isso pra gente precisa diferenciar com dois. Não. Não, lá embaixo. Não, porque a classe ponto ele vai ter X e Y. Cada objeto que eu for criar, eu vou ter o ponto P1, ele vai ter X e Y. Eu tenho o ponto P2, vai ter X e Y. Inserção seria de dois pontos juntos. Não, eu vou ler cada ponto separado. Por isso que eu leio x, y. Não leio, não coloco ponto P1, não coloco ponto P2. Coloco x, y. São dois valores que eu tenho que ler. Aí eu vou ter x recebe, converte, ponto, to double, de quem? Console. Mas pode fazer enquanto daí vai virar um ponto aí. O conceito a gente leva em consideração que não define as coisas public. A gente define public só aquilo que vai ser necessário. Porque a ideia da orientação a objetos é justamente que a gente não precise é, deixar tudo aberto. Parentes.
É, tem mesmo. Aí eu vim aqui, é void, não preciso fazer. Daí eu vou fazer public void. O que que nós temos lá? Mostra, você Mostra distância, não é isso? E aqui eu vou ter um double dish. E eu vou colocar o quê? Console.writeLine, onde eu vou colocar cifrão a distância esse é para poder usar aqui dentro é, dish, ok? por parênteses. Tem que pôr. Tem que calcular, isso tem que ser cálculo. Vai calcular. Vamos calcular isso aonde? Public, aliás, class, programa. Na classe programa, então nós vamos ter o quê? É, tipo, nossa, Mais um negócio, classe interface. Na verdade, tem mais duas coisas ainda. Mostra área e mostra perímetro. Mostra retângulo. Mas como a gente não fez o retângulo ainda, protected, ponto, e1. Dois. Daí, protected, o que mais? nossa, Hã? Só. Beleza. Daí, o que mais? point. Daí, é, Point aí, nossa, double x, vírgula y, a inter, ponto, peça, ponto, f, x, f, y. Bem, nossa, e agora? O que que é que faz? ponto, calça e twist. Não. Eu tenho que setar primeiro os valores lá dentro para poder calcular a distância. Não consigo calcular a distância se os valores não estiverem lá. Consigo? Qual a X? Y, igual a X.
mais específico, por favor. P1 ponto que x. Ah, recebe o quê? X. Depois. Ah, e aí? Não. Tá. Vamos lá, então. A inter ponto peça ponto. Ok. Fx, Fy. Daí. Por quê? Eles são o quê aqui? Daí? E agora? Oi? Mas nós temos quantos metros ali? Dois. Um é o quê? Calque, origem. E o outro? Então aqui eu coloco quem? P1. Não? Como é que fica aqui? Nossa, não é moda emoção, tá? Tá muito sonzinho, né? Dando sono. Meia luz aqui. Não? Alguém cochilando? Que absurdo. Quem estaria cochilando? Nada. 18. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foi uma parte diferente. Daí, o que que é? Como é que o que que eu tenho que colocar ali? Aqui, mostra dish. Eu tenho que mostrar o que aqui? O que que o nome sugere? Mostrar a distância, beleza. Para me mostrar a distância, eu tenho que colocar o que ali? Então, como é que eu faço para calcular a distância? Como é que é o endereço completo? E1 ponto calc. Não, não tem calc dist. Calc. Ah, tem calc dist? Ah, calc dist origem. Como é que fica então aqui? Execute-se. E aí? Assim? Veio o outro. Aí, enter ponto mostra dist. Daí, como é que fica o outro? Não. Então, ponto 2. E1 ponto calc
dist P2, abre parênteses, P2. Assim? Quem acha que é desse jeito, levanta a mão aí. E o restante, achou que é? Kaique, será que dá certo isso? Beleza. Usa modular só lá na interface também das quadradinhas. Mostra a dist. A distância é assim? Então, copiamos aqui. Vamos abrir um online GDB. Escolhemos C Sharp. Pulamos aqui. Sem colocar nada para mexer, eu vou compilar. Tem um erro na linha 38. Linha 38. Aqui é mostra, existe origem, né? Cadê? Aí mostra distância. E aqui também. Mostra distância. Linha 32. Hã? Tem mesmo. É ref. O ref significa o quê? Passagem para referência. Aqui faltou o F. E aqui também. Não, é minúsculo mesmo. Ref, double, x, double, não, vírgula mesmo. Os dois tem que colocar. No C Sharp tem que colocar ref aonde você executa e onde você chama. Ah, tá.
É isso aqui. Ah, hã? Acontece essas coisas. Entenderam o que foi feito? Onde eu declarei no executes, declarei como variável local. Ele estava sem valor, certo? Então ele não conseguia usar para acessar o endereço lá. A partir do momento que coloquei o valor, ele passou a funcionar. Então, o que acontece? A gente vai tirar esse cara daqui, certo? E vamos ter lá. Então, eu tenho programa, é, o app lá o new programa, certo? Construir objeto, app.executes. Mandar executar, ok? Aí ele está pedindo ponto .x. Vamos colocar 1 e 1. Aí ele pede o segundo ponto, né? Vamos só, eu não coloquei as posições, né? Então vamos só ilustrar aqui. Se eu colocar que equivale 1 e 1, vamos colocar o outro ponto aqui. É, não, vamos. Esse 4 vai dar 5,3. Pode ser? 3, 5, 5,4. Tá bom? Tudo bem? Então, segundo valor x vai ser 5 e y vai ser 4. Raiz quadrada de 2, tá certo? 1,41. Porque um é a distância do ponto P1 até a origem, certo? E o outro é a distância do ponto P1 até o ponto P2. Fechou? Como eu coloquei o valor de 5 e 4, vai dar 4 e 3, não é? É 1 e 1, tira 1 e 1, vai dar 4 e 3. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9 mais 16, raiz de 25. A distância está certa? Bacana? Primeira parte resolvida. Entenderam por que fazer. Deixa eu copiar o programa aqui, né? Voltar no bloco de notas, que o bloco de notas é mais fácil para vocês visualizarem, né? Certo? Aqui está corrigido com os POU aqui. O MEF com o POU estava com erro lá. Certo? Então, do nosso diagrama aqui, fizemos o ponto, fizemos o programa, fizemos a interface, os dois primeiros itens aqui. É isso? Tá aí tranquilo. Tá. Então, o que que nós vamos fazer agora? Falta fazer a classe retângulo, certo? Como é que é a classe retângulo? Então, deixa eu tirar essa parte de cima daqui, não interessa. Aí vamos fazer, aqui está o programa, vamos fazer o retângulo aqui no meio, aqui. Class retângulo.
Beleza. O que que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Protect não, ponto. Eu, Ah, porque vai. É, então, não. Daí puxar. Bom, é, porque aqui, isso daqui indica que é agregado, que eu estou definindo um objeto tipo ponto dentro da classe retângulo, certo? Então, isso aqui que me determina que eu estou fazendo a agregação. Faz sentido? daí pensa as principal tipo ângulo, ponte. Não, ele é ponto. Ele é um objeto de objeto. Nós estamos trabalhando com objeto ponto dentro do objeto retângulo. Ok? Ponto, aí P2. Que é o que o enunciado propõe. Tenha dois pontos. Não é isso? Tá, beleza. Daí, como é que fica aqui? Hã? Public Public, retângulo. Ok. E agora? P1 recebe. P1 recebe 1.000 pontos. Ok. P2 recebe. P2 recebe 1.000 pontos. Ok. E agora? Public, retângulo. Hã? Ponto P1, ponto P2. E aí? Diz P1. Sim. O que mais? Hum. Public. Calma. Tá faltando alguma coisa. É, falta get set. Se for cálculo, falta. Como é que é get set? E aí? Hã? Ah, é, eu tô percebendo. Tá certo isso? É assim que funciona? Eu. P1. Pois não. Sim. As variáveis ponto são do DPE. Tudo da classe ponto. Hum. Eu declarei as variáveis P1 e P2 no fundo, então, aí é errado. Bom, Ixi. Por isso que não deu problema. E daí? Ó, para ficar aqui, ó, eu vou mudar, ó. Vou colocar PA e PB. Ah, para não caracterizar que esse cara aqui é o mesmo que está lá no outro que a gente declarou lá.
A gente não declarou ele lá como P1 e P2? Eu vou mudar todo ele aqui, ó, para ficar PA e PB. Pode ficar uma falsa impressão de que é o mesmo cara que eu estou chamando lá, certo? É, para ficar com caras diferentes. Daí, agora. Public, double, calc, área. Daí. Aqui nós vamos precisar que eu pedi lá para criar o ponto virtual lá, né? Tinha feito pela largura, Hã? depois. E a soma foi. Então, mas como que calcula o terceiro ponto? Nós estamos aqui no retângulo. Eu tenho o ponto P1, tenho o ponto P2. Eu tenho que calcular a distância daqui até aqui. Eu não vou calcular a diagonal aqui, vou calcular a diagonal. A ideia é que não calcule a diagonal, certo? O objetivo é que aqui venha, por exemplo, um ponto P3, por exemplo. Esse ponto P3 vai ter que valores? Vai vir o valor 5, que é do x, e valor 1, que é do y. Tem sentido? E se for usar o ponto P4, que seria aqui em cima, nessa posição aqui, ponto P4, ele vai ser o quê? Que valores que ele vai ter? 1 e 4. Faz sentido? Diferente. Calculei. O pessoal subtraiu o X. Então, Não, tudo bem. Mas a questão pede o quê? Ela pede para fazer o ponto P3, o ponto P4? Hã? Pede, né? Então nós temos que fazer conforme a questão pede. Beleza? Então, aqui, para mim ter valor local aqui, como é que eu crio? Como é que vai ser aqui? Não, P3 e P4. Ponto, P3. Vou chamar PC. Não. Recebe. New. O quê? Ponto. E agora? pegar, pegar, pegar isso e PB e X. PB. Ponto. X. Vírgula. PA. Ponto. Y. Certo? E eu vou ter aqui. Ponto. PD igual new. Ponto. PA. PA.x, vírgula, PB.y. Fechou? E daí estou calculando a área, certo? Como é que calcula a área aqui então? Agora eu posso dar o return. Return vai ser o quê? Vou pegar PC. Não, vou pegar o PA. Não.
Ótimo. Aí, se ela é muito. Ah, Então, P3. isso. Aí como é que a gente faz? Sabe isso? Então, nós estamos no PA. Vou fazer com base no PA. PA, então fica como? Lugar mais três. Não tem mais? Tem um mais. Mais? É, mas tem outra coisa antes. PA? E aí? PA. Hã? Esse PA. Não. Ele teria que ir do. Eu tenho que calcular a distância daqui até o P3. PA, não, PA com bits. não. Explica isso. Ah, claro que tem, porra. Caramba. Eu tenho ponto PA aqui, ó. Tenho PA aqui, vou calcular a distância até o ponto PC. Como é que eu vou fazer? PA ponto calc dist P2 PC. O dist P2 que é do ponto. Aqui, ó. Nós calculamos aqui em cima, aqui, ó. Programa. Peça calc dist P2 aqui, ó. Ó, calc dist P2. Eu não coloquei aqui, ele não calculou a distância do ponto P2 até o ponto. Então, o que que nós calculamos? Então, tem que fazer o quê? Eu vou pa.calcdist P2, né? Que é o nome do método. Estou passando PC, certo? Aí vou fazer o quê? Ele vai dar a base ali. É o PC ali, não vai dar a base? Aí eu vou fazer o quê? Vezes quem? PA ponto calc dist P2 PD. Aí sim. Fez sentido? Fez todo sentido? Entenderam que é usar o recurso que foi criado? Não estamos usando o que foi feito na classe. Ponto. Não foi para isso que a gente fez? Ele faz certo? A gente não testou se fazia certo? Então, aí ele fez isso aqui. Beleza. E daí? E agora? Tem que calcular, que é o quê? Public double calc perímetro. Beleza? Daí? Mesma linha de raciocínio. Mesma linha de raciocínio. Vai vir aqui. Eu poderia fazer um método só pra fazer isso aqui. Mas vamos lá. Daí? Return o quê? PA.calcdist vezes 2 mais 2 vezes isso aqui. Fez sentido? Eu fiz alguma coisa mágica? Pensa no termo bebê, no caso. Tipo, os dois CPB, no caso. Ó, o PB está aqui, seria o segundo ponto, certo? Poderia ser a distância do PB para PC e PD. Seria problema. É. Só não pode ser do PC com PA, certo? Porque ele tem que ser com PC ou com PD, certo? Vamos copiar aqui, voltemos aqui, viemos, cadê? Aqui, vamos compilar. Ah, eu não mudei o programa principal. Voltamos aqui. Então, aqui é fazer assim, né? Ó, tá aqui a aplicação, tá aqui o execute, certo? Nós já tínhamos feito para ler o valor de P1 e P2 aqui, certo?
Vamos prestar atenção aqui, porque isso aqui é o bicho que vai pegar na prova. Não vai ser esse, mas é desse jeito. O que é que tem que fazer? Aqui eu não tenho retângulo, então vou ter que criar um retângulo. Protect Edge, retângulo, rect, hatch. Ok? Então aqui eu vou ter. Ah, pode ser. É, o P1, P2 não tem. Tem lá o hat recebe new retângulo. Ok? Beleza. Constructor está feito. Aí aqui no executes. O que nós vamos fazer aqui? Eu posso fazer, ó, aqui em cima eu li o px, o x e o y aqui, certo? Então eu posso setar o valor aqui. Posso colocar então o hat. Como é que eu chego até lá? Ponto p a ponto x. Posso fazer assim? Recebe x. Será que recebe? E aí ficaria o outro como? O hat ponto pa y. Recebe y. Poderia ser assim, né? Mas eu poderia chegar aqui no segundo aqui, por exemplo, e fazer o quê? Posso fazer o hat ponto pb recebe p2. Posso fazer isso? Eles são tipo compatíveis? Os dois são ponto, né? Deixa eu só fazer aqui na Inter aqui, então. Então, public. Vamos copiar aqui desse cara aqui. Mostra retângulo. E aqui eu vou colocar, então, double área, vírgula, double perímetro. E vou colocar aqui. A área é área. E o perímetro perímetro. Pode ser assim? Oi? Onde foi calculado o perímetro? Lá junto com. Depois da área. Depois da área. Você piscou, né? Você cochilou, né? Olha só. Não, chave. Ah, não, calma. Como assim? Não viu? Como assim? Mais forte. É, uma piscada mais forte, assim, deu uma variada lá, certo? Então, vem aqui, senão não vai mostrar lá, né? Ah, aí eu tenho que fazer aqui, na void execute-se aqui. Então, a inter, ponto, mostra retângulo. Aí eu vou colocar aqui o quê? O hat, ponto, calc área, o hat, ponto, calc perímetro. Certo? Copia, cola, põe para executar, comprovar e está executando. E manda rodar.
Vixe. Linha 40, 105. Double public mostra aí, double áreas, double perímetro. Tem a ver com a linha 40. Mostra retângulo. Certo, mostra retângulo. Double. Primeiro argumento double, segundo argumento double. É o que área? Ah, tá. Já sei. Eu esqueci do abre e fecha parênteses. Pronto. 1.1. Ixi. Muito rápido. Só um pouquinho. Enter. Enter. 5, Enter. 4, Enter. 1.41, bateu. 5, bateu. Aí o que acontece? Vai ser, um lado vai ser 4, outro vai ser 3. É isso? Certo? 4 vezes 3, 12. Fechou? A área, certo? Um é 4, mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3 são. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 e 8, 14. Fechou? Como queríamos demonstrar. Desculpa aí que passou um minuto, tá? Mas. Fechou? Bacana? Entenderam o processo? Nossa prova é terça-feira, 21 horas. Só ser sharp. Só pode. Tem triângulo, círculo, ponto, ponto com retângulo, uma caixinha de surpresa. Você vai cobrar, Não. Oi? vai cobrar parâmetro. Vou. Vou cobrar passagem para por referência. Eu ensinei? Se eu ensinei, eu posso cobrar. Faz sentido? Não. É que eu ia receber os trabalhos na aula passada e ia dar aula de herança hoje. Mas como vocês não tinham os trabalhos, então eu segurei o trabalho e antecipei a aula de hoje. Vocês querem começar às 19? Não, a ideia é que dê tempo de vocês fazerem a prova. Vai ter que fazer diagrama, como sempre, vai ter que fazer solução. Isso é fato. Dois automáticos só, pode. Não sei. Você que lá para isso. Oi? Tenho, sempre eu tenho compromisso. Sou um cara muito compromissado. Hã? Se eu tenho hora para chegar em casa, tenho. Vocês também têm horário para chegar em casa. Querem começar às 8h30? Por via das dúvidas? Oi? Tá bom? Vocês querem fazer a prova 7? Eu vou estar com o segundo período aqui. Eu tenho que corrigir exercício com eles, não tem como. É, vão estar aqui do lado. Tá, para começar. Posso. Vou parar de gravar aqui que não interessa.